Olá, sou o professor Almir. Vamos dar continuidade aos nossos estudos de língua portuguesa. Lembrando para vocês que o INSEJA, principalmente o ensino fundamental, ele só requer uma coisa do aluno, que ele saiba o que está lendo, a compreensão de texto, tá certo? Questão de número 1. O sol poente desatava, longo a sua sombra pelo chão. E protegido por ela, braços largamente abertos, face volvida para os céus, um soldado descansava. Descansava havia 3 meses. Morrera num assalto de 18 de julho. Então, referência aí dos sertões, né, de Euclides da Cunha, tá certo? Vamos ver o que é que o texto está pedindo, né? Tá certo? Neste fragmento, o narrador leva o leitor a uma quebra de expectativa provocado pelo o item A, relato de um cenário de guerra, mistério envolvendo o soldado, de respeito à lógica dos fatos ou uso figurado da forma verbal. Vamos voltar mais uma vez aqui ao texto. Então o texto está falando que um soldado descansava, não? Tá certo? Ele descansava. Você imagina o quê? Que ele estivesse passando o dia trabalhando e exaustivamente estava ali na labuta, né, descansando. Mas na frente um pouco, o mesmo verbo agora aparece com outra conotação, descansava. Havia 3 meses. Morrera no assalto de 18 de julho. Então, você vê agora aqui, nós estávamos esperando aí que o verbo descansar, de fato, trouxesse coisas saudáveis. Mas ele, na realidade, descansava eternamente. Ele havia morrido, não é isso? Então, a questão fica fácil. Primeiro você compreende o texto, né? Então, e outra coisa, ele diz, o narrador leva o leitor a uma quebra de expectativa, tá certo? Então, relato um cenário de guerra, mesmo você tendo noções do livro de Guerra de Canudos, na terceira parte ele vai falar sobre a guerra, você está vendo que ele não estava fazendo relato de guerra, né? De cenário de guerra. Mistério envolvendo um soldado, não tem nada de mistério envolvendo, que ele era morto mesmo, né? Diz respeito à lógica dos fatos, também não. Então, o que nós temos aí, de fato, é o uso figurado da forma verbal. No caso aí, o verbo descansar, né? Então, descansar, você vai esperando coisas boas, mas, de fato, ele havia morrido, tá certo? Vamos ver mais uma questão aqui. Questão número 2. Tenha cuidado com esse tipo de questão. Com certeza, elas irão aparecer, tá certo? Produto interno bruto. O que é que nós estamos fazendo? Qual é a leitura que nós vamos fazer aqui dessa primeira tirinha aqui? Esse primeiro quadrinho. Então, nós estamos vendo aí a riqueza que é produzida, né? Que é o produto interno bruto, é aquele que se produz no país, determinado país. Temos na outra, renda per capita, que deveria ser a divisão exata, né? Para todos o mesmo valor. E na terceira tirinha, no terceiro quadrinho, a distribuição de renda, como é que ela é feita? Muitos com pouca coisa e um com muita coisa, né? Veja como é a coisa interessante. Então, você precisa fazer esse tipo de leitura, tenha muito cuidado. Então, quando você faz essa leitura, fica bem mais fácil, quando você compreende, fica bem mais fácil você interpretar. A tirinha une a linguagem visual ao texto, verbal, para construir uma mensagem cujo sentido é de quê? Estimula a esperteza? Será que você está estimulando a esperteza, quem leva a riqueza? É uma crítica econômica social, discriminação de raça e cor, combate à distribuição de renda. Olha, minha gente, apesar de ter gente aí de outras cores, né, nós estamos podendo ver aí de outra cor, não está discriminando nada, o texto não está falando disso. E o combate à distribuição de renda também não quer dizer isso. Outra coisa, a tirinha, o fator principal da tirinha é fazer a crítica social, tá certo? É uma crítica social. Então, a questão correta é o item B, crítica econômica social, tá certo? Deu para compreender? Vamos ver mais uma questão. Olha, essa questão também, como todas que nós iremos ver aqui, já foram questões de provas anteriores, tá certo? Então, aqui é só mais para estimulá-los a ler
e compreender o que vocês estão lendo, porque, de fato, as questões do Enseja são textos pequenos, mas que você precisa compreender o que está lendo, tá certo? Então veja esse artigo aí, ó, artigo Fora Romário, de Diego Mainardi, isso foi de 27 de fevereiro, que condenou uma eventual convocação do Baixinho para a Copa do Mundo 2002. Provocou grande polêmica entre os leitores. Dezena deles concordaram com o autor, achando que o jogador já passou da idade. Outros, ou o grupo pró-Romário contra-atacou, sugerindo à Veja desconvocar Mainardi. Então, daí a referência, né? Romário, entrevista concedida à Veja, online São Paulo, número 9, página 24. Então, minha gente, suponhamos que você não tenha entendido esse texto, você vai lê-lo outra vez, ou ler outra vez, mas com o enunciado da questão fica tudo mais fácil. Olha o que é que a questão pede. A revista admite que o artigo escrito por Diego Mainardi não foi aceito por todos os leitores. Olha, ele já está dizendo que é a revista lá. A expressão do texto que demonstra a indignação dos leitores favorável ao Romário é o quê? É qual? Então, a questão aí que para você estar já no texto, não tem como você fugir. O item A diz: a eventual convocação do Baixinho, B, provocou grande polêmica, C, passou da idade, ou desconvocar Mainardi. O que é que vocês entendem por esse? Se você voltar aqui lá no texto, nós vamos voltar novamente. Olha, o grupo, a resposta está no texto. O grupo pró-Romário contra-atacou, sugerindo de fato desconvocar esse rapaz aí, né, o Mainardi. Então, minha gente, não tem uma resposta mais exata do que essa, né? Seria o quê? O item D de dado, tá certo? Tá certo? As outras nós poderíamos ir por eliminação e assim chegaríamos de fato à letra D, tá certo? Vamos ver mais uma questão. Esse texto também caiu, é um texto pequeno, mas precisa você compreender. Diz assim: hospede-se em um hotel novo, moderno e perto de tudo o que você precisa. Aproveite a hospedagem, que é software até no preço. Aí nós temos outros hotéis aí da mesma linha, né? Lá no São Luís, em Belém, tá certo? Mas o que é que ele está querendo? Olha, a questão já induz a você a resposta correta. A palavra soft em inglês pode significar macio. Na propaganda do hotel, essa palavra foi usada para expressar a ideia de que os hotéis de rede soft são. Olha, minha gente, se ele já nos deu uma pista aqui, né? Ele está dizendo que a palavra soft em inglês significa macio. Então, os hotéis, de modo geral, são elegantes e confortáveis? Pode ser elegantes e confortáveis, tá certo? Mas vamos ver se tem outra melhor. Acessíveis e confortáveis, eles podem ser agradáveis e sofisticados. Letra D, confortáveis e bonitos. Olha, se vocês olharem aqui o texto, vejam bem. Hospede-se num hotel novo, moderno e perto de tudo que você precisa. Você há de imaginar que aí perto desse hotel existe o que? Existe shopping, loterias e o que você precisa. Então, é bem acessível, tá certo? É um local acessível. E além do mais, ele diz que é software até no preço. E o que é software aqui na palavra inglesa que significa macio, né? Tá certo? Ela está nos dando essa dica. Portanto, a mais a que você deve de fato ir sem medo é acessível. Acessível porque você imagina que o hotel seja perto de tudo, né? Tem tudo lá, perto de você. E confortável, porque é uma coisa macia, né? Então, correta é a letra B, tá bom? Então, lembrando, só uma vez, as questões do Enseja, principalmente do fundamental, são textos pequenos, e ele quer simplesmente que você saiba ler e compreender o que está lendo, tá certo? São questões que você, com os poucos, vai se habituando. Então, conselho que eu deixo,
Leia, leia e leia. Leia pelo menos 10 minutos por dia, qualquer tipo de texto, certo? Bom, essas foram as nossas questões de hoje. Eu deixo aqui embaixo a sugestão de mais algumas atividades para que vocês treinem. Lembrando, muita leitura, todo tipo de leitura são válidas, tá certo? E boa prova e até lá.